Mais uma derrota do Real Madrid, mais um pênalti perdido por Kylian Mbappé. O time de Carlo Ancelotti foi derrotado por 2-1 para o Athletic Clube de Bilbao, jogando fora de casa em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid perdia o jogo por 1-0 e Kylian Mbappé teve a possibilidade de empatar a partida em um pênalti que ele acaba batendo muito mal, como aconteceu em Liverpool, e o goleiro do Atlético Clube de Bilbao acaba defendendo a cobrança de pênalti de Kylian Mbappé. Nas últimas duas derrotas do Real Madrid, chama a atenção que Mbappé cobrou 2 pênaltis e acabou falhando os 2. Seriam 2 oportunidades do Real Madrid empatar as partidas, tanto contra o Liverpool na Liga dos Campeões, como nesse jogo dessa quarta-feira contra o Athletic Clube de Bilbao. Depois da partida, Kylian Mbappé foi para suas redes sociais, assumiu a responsabilidade e disse que é o melhor momento para mudar as coisas e ele mostrar quem é. O pênalti cobrado por Mbappé poderia ter mudado o jogo, mas a grande verdade é que o Real Madrid não fez uma boa partida, bem pelo contrário, fez um jogo bastante ruim contra o Athletic Clube de Bilbao. Um primeiro tempo muito pobre, no qual o Real Madrid não chutou no gol. O primeiro chute no gol do Real Madrid só foi acontecer aos 59 minutos de partida, ou seja, já no segundo tempo. Uma partida que marcou o retorno de Aurélien Tchouaméni, que voltou de lesão e foi direto para o time titular, coisa que já havia acontecido no último fim de semana, quando o Rodrigo voltou de lesão e o Ancelotti colocou direto no time titular. Aconteceu a mesma coisa com o Tchouaméni, e o técnico italiano ainda fez duas alterações, digamos, teve 2 surpresas no time titular. Ele deixou o Modric no banco de reservas, foi com o Dani Ceballos no meio de campo e manteve o Fran Garcia na lateral esquerda, deixando o Mendy no banco de reservas. Depois, durante o jogo, até o Ancelotti fez as substituições e esses 2 jogadores acabaram entrando. Mas, como eu dizia, um primeiro tempo muito ruim do Real Madrid, com apenas ocasiões criadas para os 2 lados, um jogo no qual o Real Madrid teve muita dificuldade de conseguir acertar passes e conseguir vencer duelos contra o seu rival. O Atlético Clube de Bilbao é um time muito competitivo, muito físico e que costuma se comportar de uma forma bastante agressiva dentro do campo para conseguir roubar a bola e contra-atacar. É um estilo de jogo que funcionou muito contra o Real Madrid, que não conseguiu em nenhum momento igualar essa agressividade, digamos, positiva dentro do campo, roubando bolas e conseguindo construir jogadas. O primeiro gol do jogo sai no minuto 53, quando o Atlético de Bilbao ataca um cruzamento na área que ninguém defende. A bola acaba indo para o Courtois, que faz uma defesa, mas coloca a bola para frente e o jogador do Athletic de Bilbao entra praticamente sozinho na área e marca o primeiro gol do jogo. Depois tem alguns lances que o Real Madrid até reclama pênalti, que o árbitro fica até com o jogo bastante tempo parado analisando uma jogada, mas não foi pênalti, não foi nada. E o jogo estava 1-0 para o Athletic de Bilbao. Aí o Real Madrid vai para o ataque e o jogador do Atlético comete pênalti, o goleiro do Atlético comete pênalti no Rüdiger. Na hora da cobrança, automaticamente o Mbappé pega a bola para cobrar o pênalti e, de novo, acaba falhando, assim como tinha acontecido lá em Liverpool. Poderia ter sido empate em 1-1 para o Real Madrid, mas continuou a vitória do Atlético por 1-0. Passa alguns minutos e, numa jogada de contra-ataque do Real Madrid, o Mbappé chuta, a bola é defendida pelo goleiro e no rebote Jude Bellingham marca o empate para o Real Madrid. O Bellingham, que também não fez um grande jogo, mas nesse recorte de jogos em La Liga são 4 jogos consecutivos com o inglês marcando gols, 4 gols nos últimos 4 jogos dentro do Campeonato Espanhol. Mas a alegria do Real Madrid durou muito pouco, porque 2 minutos depois, num erro de fé de Valverde, um dos jogadores mais regulares e mais constantes desse Real Madrid, o jogador do Atlético rouba a bola e consegue colocar de novo o time de Ernesto Valverde na frente no placar. O Real Madrid ainda termina o jogo tentando ir para a área. O Ancelotti faz as 5 substituições, coisa que não tinha feito no último jogo. O Real Madrid termina com Arda Güler e Endrick em campo, eles que entraram no minuto 87, ambos na partida, mas o Real Madrid não consegue marcar o gol, portanto mais uma derrota para o Real Madrid. É a 5ª
nos últimos 11 jogos. É realmente uma sequência muito ruim de resultados do Real Madrid, resultados que afetam o time na Liga dos Campeões, é o último colocado na tabela de classificação, e que também afetam dentro do Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid parecia viver uma realidade diferente, porque vinha antes dessa derrota de 3 vitórias consecutivas, sem sofrer gols e marcando muitos gols. O Real Madrid acaba sendo derrotado em um estádio que é verdade, que é um estádio difícil de jogar, contra um rival difícil de jogar, contra o Atlético de Bilbao, mas o Real Madrid vinha de muito tempo vencendo no estádio do Atlético e dessa vez não consegue a vitória, não consegue nenhum empate. Esse resultado faz com que o Real Madrid, que tinha certa vantagem no Campeonato Espanhol, porque continua tendo um jogo a menos que o Barcelona e tinha apenas 1 ponto a menos que o Barça, agora com essa derrota a diferença volta a ser de 4 pontos e o Real Madrid precisa vencer esse jogo que falta contra o Valência, que jogo que foi adiado por causa das enchentes na região, na comunidade valenciana. Esse jogo vai acontecer e o Real Madrid agora precisa vencer esse jogo para a vantagem do Barça continuar sendo de apenas 1 ponto na liderança da competição. Nesse momento, o Real Madrid tem um jogo a menos que o Barcelona, 4 pontos a menos do que o Barça, porém o Atlético de Madrid, que é terceiro, que tem o mesmo número de jogos que o Real Madrid, tem apenas 1 ponto a menos que o Real Madrid. Então, realmente, na tabela de classificação, essa derrota para o Atlético complica a situação do Real Madrid. O Real Madrid que tem 5 derrotas nesses últimos 11 jogos, somando Champions e também Campeonato Espanhol, é algo que não acontecia há muito tempo, porque antes desses últimos 11 jogos, né, nessa sequência de 5 derrotas dentro desses 11 jogos, nos 68 anteriores o time tinha perdido apenas 2 partidas. Realmente um momento conturbado para o time do técnico Carlo Ancelotti. Um Real Madrid que tem dificuldade agora para atacar, o Real Madrid que tem tinha uma média de finalização, principalmente dentro do Campeonato Espanhol, de mais de 20 finalizações no gol, termina esse jogo contra o Atlético de Bilbao com 10 finalizações no total, apenas 5 do gol. É muito pouco para um time que gerava ofensivamente muito mais algumas rodadas atrás. Então, o rendimento ofensivo tem caído do Real Madrid e o rendimento defensivo também. O Ancelotti, de novo, foi para a entrevista coletiva falando em questão de compactação e de solidez, que o Real Madrid deixou de ser o time sólido que era na temporada passada. Sobre Endrick e Arda Güler, que são 2 jogadores que se pede mais minutos, hoje eles foram as 2 últimas substituições do jogo. O Arda Güler até tem jogado mais nas últimas partidas, mas o Endrick tem tido muito poucas oportunidades. Foram só somando as estatísticas oficiais, que não conta tempo de desconto, não conta os acréscimos, foram 32 minutos dos últimos 5 jogos para o Endrick. E antes desses 5 jogos na sequência, no último ele nem jogou, os 5 anteriores foram de nem jogar para o Endrick. Então é um momento difícil, de poucos minutos para o Endrick, mas também a gente pode colocar um pouquinho o Arda Güler nessa conta, o Ancelotti não optando pelos meninos para tentar mudar jogos como o de hoje contra o Atlético de Bilbao. O Real Madrid tem uma sequência muito complicada de vários jogos fora de casa e agora se complica na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. Vai jogar contra o Girona fora de casa antes de viajar para enfrentar a Atalanta na semana que vem. O jogo contra o Atlético de Bilbao deixa muito trabalho para o técnico Carlo Ancelotti, porque é um time muito físico, que joga de uma forma muito aguerrida e muito agressiva, digamos assim, de roubar a bola, de contra-atacar, de não deixar o time rival se sentir confortável dentro de campo, algo muito parecido que o Real Madrid vai enfrentar contra a Atalanta, que é verdade que tem uma forma mais específica ainda de jogar, mas é um time extremamente difícil de enfrentar, que vem de 8 vitórias consecutivas, 13 jogos consecutivos sem perder, e o Real Madrid enfrenta a Atalanta na semana que vem, precisando pontuar para não se complicar ainda mais na tabela de classificação da Liga dos Campeões.